Copa do Mundo de 1994 traz belas memórias para nós, brasileiros. Mas, para um país vizinho, as lembranças são traumáticas. Estamos falando da Colômbia. A seleção colombiana chegou àquela Copa do Mundo como grande favorita, apontada inclusive por Pelé, mas com um extracampo muito conturbado, os resultados esperados não vieram. Muito pior do que isso, o zagueiro Andrés Escobar, um dos principais jogadores daquela equipe, autor do gol contra que soterrou as chances da Colômbia passar da primeira fase, foi assassinado ao voltar ao país. O gol contra de Andrés Escobar é o símbolo da tragédia de um país, uma tragédia ligada ao narcotráfico. Mas toda a ascensão e a glória daquela seleção colombiana que antes do Mundial encantou o planeta também era intimamente ligada ao narcotráfico e a outro Escobar. Quer entender melhor todo esse contexto histórico? Então fica com a gente nos próximos minutos. Eu sou Carlos Massari e aqui no Copa Além da Copa a gente te prova que futebol e política não só se misturam, ele não existe sem ela. Antes da gente começar, queria te lembrar que o Copa Além da Copa é um projeto que está há muitos anos nas redes sociais. Estamos no X, o antigo Twitter, no Blue Sky, no Instagram e no TikTok. Agora estamos chegando também aqui no YouTube. Então, por favor, siga a gente em todas as nossas redes sociais e aqui no YouTube inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente lança. Colômbia. Final da década de 1970. Um país de população extremamente segregada, com uma pequena parcela de uma elite rica, descendente dos colonizadores e ligada às plantações, principalmente de café, e classes trabalhadoras extremamente marginalizadas, vivendo em enormes favelas urbanas com condições muito precárias. A criminalidade em níveis altíssimos ganha mais um fator preocupante: o boom do uso de drogas recreativas em países ricos como os Estados Unidos. A coca, uma planta nativa dos Andes, é a matéria-prima da cocaína, que tinha seu consumo cada vez mais associado a uma imagem de riqueza e de glamour. Com a demanda em alta, o tráfico desse produto se tornou uma atividade muito lucrativa. Você certamente já ouviu falar em Pablo Escobar, talvez o traficante mais famoso da história do planeta. Como líder do cartel de Medellín, ele passou a ser um dos homens mais ricos do mundo, listado inclusive pela revista Forbes. Da mesma forma que havia Pablo Escobar, havia outros chefões, como os irmãos Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela, que comandavam o cartel de Cali. Pablo Escobar era de origem muito humilde, veio de uma das favelas mais pobres de Medellín. E você pode se surpreender, mas ele é um personagem tão importante dessa história quanto o outro Escobar, Andrés, com quem não tinha nenhum parentesco. A Colômbia sempre foi um país apaixonado por futebol. Fez sua estreia em Copas do Mundo em 1962, mas só teve um empate e 2 derrotas. Entre o final da década de 1940 e o início da de 1950, por um período teve uma das ligas mais fortes do mundo, quando se aproveitou de disputas quanto a pagamentos na Argentina e em outros países da América do Sul para contratar grandes craques como Alfredo Di Stéfano e Heleno de Freitas. Mas faltava a produção de grandes craques na Colômbia, e o problema era principalmente social. A maior parte da juventude vivia em condições tão empobrecidas que não tinha como se nutrir, nem campos para praticar o futebol. Assim, a seleção nacional sofria com resultados ruins, bem como os clubes em competições internacionais. Pablo Escobar, agora com dinheiro infinito e saído dessa pobreza, e os outros chefões do tráfico foram responsáveis diretos pela mudança desse cenário. Eles atuaram diretamente nas melhoras sociais dessas grandes favelas, construíram moradia para a população e, loucos pelo futebol, fizeram com que cada bairro tivesse seus campinhos, com iluminação e boas condições de jogo. Esses esforços fizeram com que a juventude pobre colombiana tivesse onde e como jogar futebol, além de não estar mais tão subnutrida como antes, e de ter até melhores condições de vida. O narcotráfico atuou onde o poder público nunca quis fazer nada. Assim, Pablo Escobar foi alçado ao papel de grande líder da população carente
colombiana. Para aquelas pessoas antes completamente esquecidas, era a primeira pessoa que realmente tinha se preocupado com elas e feito algo por melhorar as suas vidas. O poder desse narcotraficante ia muito além do dinheiro. Era uma figura quase que messiânica nas comunidades onde tinha feito obras de infraestrutura. O outro lado da transformação do futebol colombiano veio através dos clubes. Pablo Escobar assumiu o Atlético Nacional de Medellín. Os irmãos Orejuela assumiram o América de Cali. O Cartel de Bogotá assumiu o Milionários. E assim por diante. O futebol é um negócio excelente para lavar dinheiro. E assim se unia o útil ao agradável. Os chefões investiam em seus clubes de coração e lavavam o dinheiro do narcotráfico. O caminho era claro. Os jovens que se destacavam nos campinhos construídos pelos narcotraficantes iam para os clubes grandes de cada cidade. Ali também se destacavam. Logo, chegavam à seleção colombiana. Um desses jovens era um zagueiro muito seguro e promissor, chamado Andrés Escobar. Com 21 anos de idade, ele era capitão do Atlético Nacional. Primeiro vieram as glórias dos clubes. O Atlético Nacional, de Andrés Escobar, conquistou em 1989 o primeiro título de Copa Libertadores da América de um time colombiano. Com a base dessas equipes que alcançavam sucesso internacional, a Colômbia fez excelente campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1990 e, enfim, se classificou para o seu segundo Mundial. A seleção colombiana que jogou a Copa do Mundo de 1990 ainda era jovem. Andrés Escobar, Fred Rincón e René Higuita tinham só 23 anos de idade. Carlos Valderrama, o grande astro, era o único jogador com uma carreira internacional já desenvolvida. Ainda assim, a equipe fez uma boa campanha. Na primeira fase, venceu os Emirados Árabes Unidos por 2-0, perdeu para a Iugoslávia por 1-0 e empatou com a Alemanha por 1-1, se classificando para as oitavas de final, quando perdeu para a sensação Camarões na prorrogação pelo placar de 2-1. Estava plantada a semente do que aconteceria nos anos seguintes. Uma seleção quase imbatível. Entre o final da Copa do Mundo de 1990 e a Copa do Mundo de 1994, a seleção colombiana de futebol jogou 26 partidas e sofreu apenas uma derrota. Além do amadurecer desses craques que já mostraram futebol em 1990, outros jovens chegavam, como Faustino Asprilla e Adolfo Valência. Era uma seleção afiadíssima. O auge dessa seleção aconteceu no dia 5 de setembro de 1993, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina e Colômbia. Um jogo decisivo, já que naquela época não havia tantas vagas na Copa do Mundo como hoje. Só uma seleção da chave iria diretamente para a Copa, e a outra precisaria passar por uma repescagem. Nesse jogo dificílimo, os cafeteiros não tomaram conhecimento dos rivais, bicampeões do mundo. O que se viu em campo foi um verdadeiro passeio, um massacre. 2 gols de Rincón, 2 gols de Asprilla, 1 gol de Valência. Argentina 0, Colômbia 5. A maior humilhação da história da seleção argentina. A glória da seleção colombiana, credenciada definitivamente como grande favorita a vencer a Copa do Mundo de 1994. Mas, fora de campo, a situação da Colômbia era cada vez mais complicada. Com o consumo excessivo e o tráfico de drogas se transformando em problemas sociais sérios em seu território, o governo dos Estados Unidos fechou o cerco e começou a apertar países que forneciam essas drogas. Era um acirramento da sempre famosa guerra às drogas. Uma das medidas que o governo dos Estados Unidos queria era forçar a deportação de criminosos da Colômbia para que cumprissem pena em seu território. Aprovar ou não essa lei virou uma batalha política na Colômbia, mas para se proteger, Pablo Escobar se candidatou a deputado. Foi eleito, passando a ter imunidade parlamentar. A tentativa de endurecer o combate ao narcotráfico na Colômbia levou a um aumento brutal da violência no país. Assassinatos políticos eram comuns. Plata ou plomo, a famosa frase de Escobar na série Narcos. A maioria escolhe dinheiro, mas quem escolhia chumbo não escapava. Candidatos à presidência e juízes da Suprema Corte foram assassinados de maneira brutal. O país atingiu níveis de violência completamente alarmantes. Pablo Escobar plantou uma bomba em um avião que levaria César
César Gaviria Trujillo, que seria presidente da Colômbia, para assassiná-lo, mas Gaviria não embarcou. A bomba explodiu e matou todas as 102 pessoas a bordo, incluindo 2 cidadãos americanos, o que fez com que o cerco dos Estados Unidos fechasse de vez contra Escobar. Escobar, então, fez um acordo com o governo da Colômbia. Ele se entregaria, mas cumpriria a pena em uma prisão à sua escolha. Surgia a Catedral, a prisão que era uma verdadeira mansão. Lá, ele e muitos dos seus colegas traficantes foram presos e acertavam as contas com a justiça, vivendo uma vida de reis. A seleção colombiana era, então, a tentativa de limpar a imagem do país perante o mundo. Uma equipe que jogava um futebol bonito, envolvente, pra frente. Essa seleção, favorita ao título da Copa Mundial de 1994, não podia ter a sua imagem ligada a Pablo Escobar e ao narcotráfico. Só que isso era impossível. Quase todos os jogadores foram formados nos campinhos construídos por Escobar. Muitos formados pelo Atlético Nacional de Escobar. Alguns eram amigos pessoais do maior narcotraficante do planeta. Quando o goleiro René Guita, tão famoso pela defesa escorpião, foi flagrado visitando Escobar na Catedral, o escândalo foi enorme. Uma mancha sobre aquela seleção imbatível. E Guita foi preso, acusado de participação em um sequestro. Mas muitos acreditam que essa acusação foi forjada, uma punição por ter sido pego visitando Pablo Escobar. Ter sido pego porque, nos bastidores, todos os jogadores daquela seleção visitavam Pablo Escobar e jogavam futebol com ele na Catedral, inclusive Andrés Escobar. Mais uma vez, porém, as autoridades foram para cima de Pablo Escobar. Ele foi forçado a deixar a Catedral e ir para uma prisão normal. Então, fugiu. Organizações criminosas de cartéis rivais e forças do governo se uniram na caçada a Escobar, que se escondia nas matas colombianas. Enfim, Pablo Escobar foi capturado e assassinado no dia 2 de dezembro de 1993. Quando um grande chefe é morto, todos querem ser o novo chefe. A morte de Pablo Escobar jogou a Colômbia num caos e numa espiral de violência ainda maiores do que antes. A criminalidade cresceu mais. Facções rivais se matavam pelas ruas constantemente. Em meio à disputa por poder, regras foram esquecidas. Há poucos meses da Copa do Mundo de 1994, o filho de apenas 3 anos de idade do defensor Chonto Herrera foi sequestrado. Ele foi resgatado com vida após pagamento de resgate, mas o trauma ficou. A Colômbia era o país mais violento do mundo em 1994 e era também a grande favorita à Copa do Mundo. O próprio Pelé a colocou nesse posto. Muitos apostavam nessa seleção que chegou ao Mundial parecendo ser imbatível. Mas como jogar futebol com uma situação fora de campo tão complicada? Os colombianos estavam no grupo A, junto com os anfitriões Estados Unidos, a Suíça e a Romênia, adversária da estreia. Os romenos também tinham um time forte, liderado pelo meio-campista Jorge Hagi. Colômbia e Romênia fizeram um jogo duríssimo, um dos melhores da primeira fase daquela Copa do Mundo. Os colombianos perderam muitos gols e o talento de Hagi e do centroavante Florin Radutioio falaram mais alto. Surpreendente vitória romena por 3-1. Para a segunda partida contra os Estados Unidos, a Colômbia era ainda mais favorita. As duas seleções já tinham se enfrentado na preparação para a Copa do Mundo, com tranquila vitória colombiana. Só que o cenário agora era outro. Copa do Mundo. Empolgação da torcida carregando os donos da casa. E, muito mais importante do que isso, os colombianos não tinham mais paz. Muitos narcotraficantes tinham perdido dinheiro apostando na vitória da Colômbia contra a Romênia e não queriam que a história se repetisse. Eles ligaram para a concentração e avisaram: se a escalação não fosse a decidida por eles, familiares dos jogadores morreriam. Os jogadores entraram em contato com a polícia e muitos guarda-costas foram colocados para cuidar de suas famílias. Mas, em uma sociedade que está tão tomada pelo crime, em quem confiar? O técnico Francisco Maturana cedeu e escalou o time exigido pelos bandidos. O clima no vestiário era de puro medo. O futebol é cruel. Apesar de ter criado chances e mais chances, a Colômbia não conseguiu marcar
marcar seu gol. O time, cada vez mais nervoso com a situação extracampo, foi sucumbindo. Aos 35 minutos, Andrés Escobar tentou cortar um cruzamento e jogou a bola contra o próprio gol. Estados Unidos 1-0. Os estadunidenses ainda fariam o segundo no segundo tempo. A Colômbia estava eliminada da Copa do Mundo na primeira fase. Assistindo o jogo em casa, o sobrinho de Andrés, de 9 anos de idade, disse à sua mãe: "Mamãe, eles vão matá-lo." Era o prenúncio de uma situação que parecia clara. Andrés Escobar era um dos principais jogadores daquela seleção colombiana. Zagueiro alto e técnico, líder nato. Ele tinha propostas da Europa e provavelmente deixaria o Atlético Nacional após a Copa do Mundo. Segundo sua família, já tinha acordo verbal com o Milan. Já eliminada, a Colômbia ainda venceu a Suíça por 2-0 na última rodada. Os jogadores voltaram para casa temendo por suas vidas. E não à toa, as ruas eram um caos, com disputa de poder por várias facções. No dia 2 de julho de 1994, Andrés Escobar, de volta à Colômbia, foi a uma casa noturna com amigos, apesar de todos da seleção terem alertado para que ele não o fizesse. Foi provocado por um homem que o parabenizou pelo belíssimo gol que fez na Copa do Mundo. Por volta das 3 horas da manhã, no estacionamento da casa noturna, ele foi baleado 6 vezes pelas costas. O atirador teria gritado "gol" após cada tiro. 2 novos barões do narcotráfico, os irmãos Galeón, teriam sido responsáveis pelo assassinato de Escobar. Eles fizeram um acordo com a procuradoria, que a família de Escobar acredita que foi via suborno, e com isso se livraram das acusações. O guarda-costas dos irmãos Galeón, Humberto Castro Munhoz, acabou recebendo a culpa. Munhoz foi condenado a 43 anos de prisão e liberado após 11. Provavelmente ele foi só um bode expiatório. Há especulação de que o assassinato foi motivado por grandes somas de dinheiro perdidas em aposta, mas não há provas concretas disso. As mortes de Pablo Escobar e Andrés Escobar, com 6 meses de diferença uma da outra, representam o fim da era de ouro do futebol colombiano. Não havia mais dinheiro. Não havia mais força mental para jogar. A seleção ainda jogaria a Copa do Mundo de 1998, mas, já envelhecida, não passaria da primeira fase. Depois, só voltaria ao Mundial em 2014, com a nova geração comandada por James Rodríguez. O país continuou sendo um dos mais violentos do mundo por anos, e segue tendo problemas com o narcotráfico. Apesar disso, hoje a taxa de assassinatos é metade do que era em 1994. Ainda é um país com muita desigualdade social. 15 dias após o assassinato de Andrés Escobar, em 17 de julho de 1994, o Brasil vencia a Itália nos pênaltis e era tetracampeão do mundo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso canal. A nossa principal fonte para esse episódio foi o documentário Os Dois Escobares, dirigido pelos irmãos Jeff Zimbalist e Michael Zimbalist. Se você quer se aprofundar ainda mais nessa história, a gente recomenda muito. Queria mais uma vez te pedir para seguir a gente em todas as redes sociais, no Twitter, no Blue Sky, no Instagram e no TikTok. Também para você deixar seu like, seu comentário, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Tudo isso é muito importante pra gente. E se você gosta do nosso trabalho e quer que a gente continue crescendo e produzindo cada vez mais, saiba que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo. Acesse apoia.se/Copa Além da Copa e colabore com a gente. É possível colaborar com R$5 por mês, e com 15 ou mais você recebe benefícios. Muito obrigado e até a próxima!